entender a esquerda. É super difícil de acontecer isso. Mas eu fico tentando entender. Eles se apegam tanto a narrativas que sempre, passa alguns dias, a narrativa cai e acabou. Qual é o deputado aqui que acredita que relatório de CPI vai servir para alguma coisa? Me diz aí. E quero falar de uma missão que me foi dada, junto também com outros companheiros do PT, especialmente Rubem Júnior, e participamos como titular e na federação, junto também com a deputada Jandira, da Comissão Parlamentar de Inquérito que analisou os acontecimentos de 8 de janeiro e que nós chamamos de CPMI da tentativa de golpe antidemocrático no Brasil. Este relatório foi aprovado hoje, quase 6 meses após o início da CPMI. Foi um trabalho importante para o Brasil, porque deixou às claras o que foi o 8 de janeiro. A oposição bolsonarista quis passar uma tese de que 8 de janeiro era um verdadeiro piquenique e que algumas senhoras vieram aqui, mas que alguns infiltrados fizeram questão de adentrar nos 3 poderes e o quebraram. Mas que a culpa disso teria sido, imaginem, do presidente Lula, porque ele não conseguiu deter os golpistas que aqui vieram. É óbvio que essa tese foi rechaçada e nós fizemos então um relatório sério sobre o que foram os acontecimentos. E não é segredo para ninguém que desde o primeiro dia do seu governo, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro procurou estabelecer um Estado autocrático e autoritário. Aliás, eu digo que a origem disto é antes. O filho dele, aliás, deputado aqui, já dizia que se fosse preciso, retirava o Supremo Tribunal Federal de funcionamento com um soldado, um jipe, aliás, um cabo, um jipe e 2 soldados. E com isso ameaçava o sistema democrático antes mesmo da vitória do presidente Bolsonaro, que só o fez com a ajuda do juiz Sérgio Moro, um juiz parcial, que levando o presidente Lula à condição de preso, impediu que houvesse eleições democráticas no Brasil. Estabelecido este processo e a eleição do senhor Jair Bolsonaro, ele estabeleceu então sempre um ataque ao processo democrático brasileiro. É uma data referência, o dia 7 de setembro de 2021, quando o senhor Jair Bolsonaro, neste dia, chamou seus militantes ultra-radicalizados e disse que não mais aceitaria nada que viesse do Supremo Tribunal Federal, e ao ministro Alexandre de Moraes chamou de canalha. Depois disso, dessa democracia não teve sossego, ataques e ataques do presidente, ataque à urna eletrônica, reunião com embaixadores dizendo que não respeitava o processo, no segundo turno sem tentar deixar que nordestino votasse, e assim foi. Sempre um ataque ao processo democrático. Isso tudo está no relatório. Perdidas as eleições, o senhor Jair Bolsonaro procurou aí estabelecer um golpe de forma violenta. Ocuparam estradas de forma violenta, porta de quartéis, tentaram colocar bomba para criar fato político no aeroporto de Brasília, com verdadeiros atos terroristas e, mais do que isso, depredação, quebra de ônibus e tentativa de invasão até mesmo da Polícia Federal. Este foi o modus operandi do bolsonarismo no pós-eleições, tentando fazer com que o golpe se estabelecesse. A ideia, deputada Ana Pimentel, era criar o caos, e do caos emergeria então uma solução que seria a intervenção das Forças Armadas, às quais eles pediam que fizesse a intervenção. Até hoje não estão satisfeitos com as Forças Armadas, dizem que a Força Armada é melancia, é verde por fora e vermelha por dentro. Imagine isso, nosso deputado Odair, nossa querida deputada Maria do Rosário. Segundo eles, o Exército é comunista, porque eles queriam uma intervenção violenta para estabelecer Bolsonaro no poder a qualquer custo. Foram derrotados pela democracia. E ao final do trabalho agora da CPMI, a boa notícia é essa: nós aprovamos por 20 votos a 11 a posição do Congresso Nacional. O Congresso Nacional agora tem uma posição que é dele. A posição oficial do Congresso é que houve uma tentativa de golpe
E este relatório e essa posição será entregue à Procuradoria-Geral da República e também ao Supremo Tribunal Federal. Vai se somar ao inquérito da autoria intelectual do golpe, que já está nas mãos de Alexandre de Moraes, aquele que foi chamado de canalha pelo presidente Jair Bolsonaro. E ele vai julgar. A nossa intenção a partir de agora é que este relatório vire uma peça importante da defesa da democracia, que este relatório sirva para um amplo movimento no Brasil para que não haja anistia para os golpistas, em especial anistia para aqueles que coordenaram o golpe. E o coordenador do golpe foi Jair Messias Bolsonaro. E por isso, ele está lá no relatório colocado com os seguintes crimes, tipos penais: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e por sua conduta dolosa. 29 anos de cadeia é o que se somam estes atos que o presidente Jair Bolsonaro cometeu e outros que fizeram junto com ele. A democracia venceu e hoje na CPMI nós tivemos excelente vitória. Muito obrigado, presidente. Mas aí fica a pergunta: na hora de declarar como terroristas um bando de senhores e senhoras, crianças, adolescentes, que praticaram sim atos de vandalismo em instituições públicas, não tiveram nenhuma cerimônia, declararam como terroristas. Boa tarde, colegas deputados e deputadas, quem nos acompanha. Quero aqui falar da atuação do governo brasileiro diante desse conflito que está ocorrendo entre Israel e Palestina. O governo brasileiro agiu de maneira rápida, procurando auxiliar os brasileiros e brasileiras que porventura se encontravam na região, seja em Israel, seja na faixa de Gaza. E já mandou mais de um voo buscar resgatar os nossos cidadãos brasileiros e brasileiras, cidadãs. Junto com eles também, quem porventura tinha seu animal de estimação, cachorros, gatos, demonstrando ali seu compromisso com a vida, com todo tipo de vida. E é esse compromisso também que marcou as demais ações do nosso governo, deputado Paulão, Vossa Excelência que acompanha muito bem o debate da CREDEM, dizendo claramente que condena toda e qualquer ação terrorista, mas que reconhece também o direito da existência dos dois estados, deputado Kiko, que é uma resolução da ONU de muito tempo, desde o pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, que reconhece o direito do povo palestino ter seu estado, mas que até hoje não foi efetivado, por uma omissão, sem dúvida alguma, de diversos países que têm uma grande influência também no Conselho da ONU, e também pelo poder e pela influência que Israel exerce. E fica essa situação de conflitos que vai e vem. Condenamos sim toda ação terrorista, mas também não aceitamos e condenamos a ação violenta, repressiva do governo de Israel contra o povo palestino. Os ataques, a ordem de evacuação da região, mais de 1 milhão de pessoas tiveram que sair às pressas de suas casas, de suas residências e marcharem rumo ao sul de Gaza.